A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, no versículo 20, onde fala sobre a história do filho pródigo. Essa é uma parábola que Jesus Cristo contou. Basicamente o tema que Deus me trouxe lendo essa parábola foi o seguinte tema: Deus, ele não te recebe como servo ou como escravo, mas ele te recebe novamente como filho, como herdeiro. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, uma vez que eu estava lendo essa parábola. Eu quero falar um pouco, destrinchar um pouco sobre esse texto e ministrar aquilo que o Espírito Santo tem a dizer ao coração de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, assim como ministrou também no meu. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve para esse canal crescer cada vez mais e vamos direto ao ponto. Vamos entender o contexto. Em Lucas, capítulo 15, basicamente o capítulo se inicia com a seguinte questão. Os fariseus e escribas questionavam Jesus Cristo a respeito de uma postura que ele tinha, que era a postura de se assentar à mesa com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eles eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Um exemplo de publicano foi Zaqueu. Zaqueu era um dos chefes dos publicanos. E qual era o problema dos publicanos? Eles eram judeus, porém eles eram tidos como traidores pelos seus irmãos, ou seja, pelos próprios judeus, porque trabalhavam para Roma e cobrando impostos, certo? Então, já não bastava eles cobrarem impostos, né? Eles cobravam impostos, trabalhavam para Roma cobrando impostos. E o seu próprio povo tinha eles como traidores. Os pecadores aí, basicamente, não preciso nem dizer, né? Porque, digamos assim, eram pessoas que transgrediam a lei de Moisés, né? E daí os próprios judeus tinham como pecadores. Apesar disso ser algo relativo, né? Porque naquela questão lá, quando levam a mulher adúltera diante de Jesus Cristo e nem jogam a questão para ele, devo apedrejar ou não devo apedrejar, ele disse: tem algum de vocês, né, que não tem pecado aí, hoje pode ser o primeiro a atacar a pedra. Logo todos vão soltando as pedras. Mas enfim, não quero me atentar a isso no vídeo de hoje. E aí, depois desse questionamento dos fariseus e escribas, Jesus Cristo está junto com essas pessoas que eram consideradas traidores e eram pecadores. Jesus Cristo responde com duas parábolas, que é a parábola da ovelha, da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. E eu quero me atentar nessa parábola. Essa parábola, em síntese, conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pede a sua herança, pega toda a sua herança, beleza, o pai reparte a herança, dá a herança ao seu filho mais novo, ele pega e vai para uma terra longínqua. Chegando lá, gasta tudo de forma dissoluta, ou seja, de uma forma irresponsável, perde todo o dinheiro. Chega um período de fome naquela terra, ele começa a padecer necessidade de ter fome. Ele busca emprego ali com um cidadão da cidade. Esse cidadão manda ele para os campos para apacentar porcos. Aí ele começa a perecer, não recebia nada, deseja até mesmo comer as bolotas dos porcos. E aí ele se lembra: poxa, na casa do meu pai, até mesmo os servos dele, certo? Até mesmo os seus trabalhadores desfrutavam de pão em abundância. Então o que eu vou fazer? Já não sou mais digno de ser chamado filho. Errei com o meu pai, falhei, mas vou voltar lá e vou pedir para ele, para que ele me aceite pelo menos como um dos seus trabalhadores, para que eu possa pelo menos me alimentar. Esse filho pródigo volta para a casa do pai. Uma vez que ele já estava a uma distância considerável, seu pai o vê de longe e se move de íntima compaixão. É isso que diz no versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa foi a recepção que o pai dele teve para com ele. Ele não era mais digno nem sequer de ser chamado filho, mas olha só, o seu pai se moveu de íntima compaixão com ele. Depois disso, o seu pai manda trazer vestes novas, veste ele com a melhor vestimenta, coloca um anel no seu dedo, traz sandálias para colocar nos seus pés, manda matar um bezerro cevado, que era um animal que era engordado somente para ser morto e consumido
em ocasiões de, vamos lá, em celebrações muito especiais. Ou seja, não foi qualquer animal que foi, né, morto ali para fazer aquela celebração, mas foi o animal mais especial. E aí fazem toda aquela festa e aí aparece o segundo filho na história. O segundo filho chega do campo, olha aquela situação e fala: poxa, por que toda essa festa? E pergunta para um dos trabalhadores do seu pai o que estava acontecendo. E aí o trabalhador explica a questão e esse filho mais velho fica tão indignado que ele nem sequer quer entrar dentro de casa. Pois ele pensava: esse piá saiu, gastou todo o dinheiro com meretrizes, né, perdeu tudo que tinha, agora volta e meu pai recebe ele dessa forma. E aí o pai vem para fora de casa, né, e ele questiona, fala: ô pai, toda a vida eu trabalhei para o Senhor e nunca sequer recebi um cabrito para comer junto com os meus amigos, e agora esse seu filho que gastou tudo com meretrizes, você vem e faz uma festa dessa. E o pai dele responde basicamente: tudo que eu tenho, meu filho, é teu. E você sempre vai estar comigo. Mas esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava perdido e foi achado. E isso é a parábola. E o que o Espírito Santo falava muito no meu coração? Esse filho pródigo, ele voltou para casa pensando que seria recebido apenas como um trabalhador, diante de tudo que ele havia feito errado com seu pai. E esse pai, nessa história, nessa parábola, representa Jesus Cristo. E esse filho pródigo representa nós. Porque em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados e que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, nós estávamos perdidos, assim como esse filho pródigo estava. Mas nós corremos para o Pai. E esse filho pródigo correu para o pai e não foi recebido apenas como um servo, como um trabalhador, assim como ele pensou que seria recebido. E já estaria de bom tamanho, porque comeria, teria alimento. Mas não, ele foi recebido como filho. Seu pai manda trazer a melhor veste e colocar sobre ele, manda trazer um anel, colocar sobre o dedo dele, manda trazer uma sandália, calçar os pés dele, manda matar um bezerro e celebrar porque o seu filho estava perdido, estava morto, mas reviveu. Foi achado. E assim Cristo fez conosco. Isso é a graça de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Deus não olhou para nossos erros, para as nossas falhas. Nós nem sequer tínhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós não éramos dignos de ser chamados mais filhos. Porém, Ele nos recebeu não na condição de servo, como talvez imaginávamos que Ele iria nos receber diante do erro que cometíamos. Mas Ele nos recebeu como filho. Como filho. Nos vestiu pegou a melhor veste e colocou sobre nós. Colocou um anel no nosso dedo. Põe uma sandália sobre nossos pés. Isso, o que isso representa? Significa a nossa honra, a nossa dignidade sendo restaurada. Significa a celebração e a alegria de um pai em receber um filho que estava perdido. Isso simboliza a postura de Deus para conosco, diante do nosso erro, diante da nossa falha. Ele não nos recebeu como escravo. Ele não nos recebeu como servo, mas nos recebeu como filho. Nos deu honra, nos abençoou, cuidou de nós e ainda celebrou a nossa volta. Sabe, e que hoje você venha a entender isso. Quem sabe a gente muitas vezes, eu mesmo tinha uma visão de Deus como sendo um pai, muitas vezes um pai humano. E um pai humano, muitas vezes você deve um dinheiro para ele vai te cobrar esse dinheiro até a última coisa. Um pai humano muitas vezes vai errar com você. Um pai humano, muitas vezes, nessa situação, se fosse trazer para dentro dessa parábola, ele te receberia, mas te receberia exatamente como aquele filho pródigo pensou. Como um servo ou como um trabalhador. E não mais como filho. Só que o nosso Pai Celestial não é assim. Diante do nosso erro, diante da nossa desonra, diante da nossa falha, Ele nos recebeu como filho e não como escravo. E que você venha agradecer hoje o amor de Deus e você venha entender, nossa, quão grande amor Deus demonstrou para com a minha vida. Porque se aqui na terra as pessoas recebem honra por fazer coisas boas, nós recebemos honra de Deus depois de ter falhado com Ele. Olha o amor que Ele tem para conosco, sabe? Porque nós estávamos perdidos em ofensas e pecados. E Ele nos chamou de filho. Ele nos deu herança. Ele nos revestiu de honra. Ele nos deu dignidade novamente. Então a reflexão desse vídeo é: Deus não te recebe como servo, mas como filho. Quão grande amor Deus demonstrou para conosco. Que você venha refletir sobre isso hoje. Que Deus te abençoe.